Repetindo, esse camarada dá o comando. Comandos elétricos, senhores, de câmara frigorífica. Se eu tiver rápido demais, por favor, vamos voltar. Comandos elétricos. O que é o comandos elétricos? Comandos elétricos é quando eu dou um comando para acionar uma carga. Tá? Eu dou o comando e você aciona a minha carga. E quem é a minha carga? A principal carga que eu tenho na minha câmara frigorífica é o compressor. Sem um compressor, não existe refrigeração, tá? Assim como sem o evaporador, o condensador, tá? Minha válvula de expansão, ok? Comandos elétricos, eu dou o comando para quem? Eu dou o comando para minha refrigeração acontecer. E ele não liga meu compressor diretamente, ele liga quem? Ó, liga a refrigeração, eu tô com temperatura alta no interior da câmara, tá? Eu não ligo a minha refrigeração, ó, isso é vocabulário, eu não ligo minha refrigeração diretamente com o sistema pump down. Você pode fazer o acionamento, tá, direto pro compressor. Existe câmara frigorífica que trabalha dessa forma, ok? Ela não conta com válvula solenoide, tá? Não conta com válvula solenoide, tem só uma válvula de expansão termostática, tá? Nesse caso, ela não manda energia para cá, ele manda direto para um contator que vai acionar o compressor. Vai mandar direto para essa caixinha aqui, ó, tá? Vai vir um fio, em vez de o fio ficar ligado à solenoide, vai ligar o contator aqui dentro dessa caixa. Esse contator vai acionar o compressor e o motor ventilador, a refrigeração acontece. Esse é o sistema que não conta com pump down, sistema de refrigeração geralmente para câmaras de resfriado, tá? Tem uma câmara de resfriado, eu faço atendimento numa câmara de congelados e resfriado ao lado. E ela não conta com solenoide. Ela manda direto pro contator e o contator aciona quem? O compressor, tá? Mas a grande maioria conta com esse sistema aqui, senhores. Vamos botar aí 80%, 85%, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Da maior probabilidade de vocês pegarem. A minha ideia é que os senhores já saiam daqui, por isso que é importante que se entenda o conceito, tá? A minha ideia, tá? O meu desejo é que vocês saiam daqui, tá? Já sabendo, na primeira semana, já sabendo como reparar uma câmara fria, sobretudo o reparo elétrico. 70% dos defeitos de câmaras frigoríficas, senhores, são elétricos. Eu posso garantir isso para os senhores, tá? Aquilo que não compreender, tá? A parte elétrica, vamos imaginar que o camarada é técnico eletricista e não quer trabalhar, tá? Com a atividade fim, que é o sistema de refrigeração, tá? Refrigeração não tem jeito, vai ter que entender alguma coisa, mas enfim. Ele quer terceirizar o serviço pro mecânico, ó. O problema é falta de gás, deu vazamento, o camarada vai lá e faz essa intervenção. Mas o comando é muito simples, tá? Não é fácil, mas é simples, ok? Tem um gás no sistema, tá? Tem um gás no sistema, esse camarada funciona. Não tem gás no sistema, vai todo mundo funcionar, menos o meu compressor e o meu motor ventilador, tá? Aí você vai saber se tem ausência de gás ou não no sistema. Aí você aperta esse camarada aqui, ó, tá? Apertou esse cara aqui. E esse camarada aqui, cara, ele vai dizer, opa, funcionou o compressor, aí já parte para essa primícia, tá? De ausência de gás ou problema na solenoide. A gente já falou disso no vídeo anterior, ok? Então, ó, dou o meu comando, tá? Por meio do... Liguei minha refrigeração. Vamos tirar o degelo? Vamos fazer um reset aqui. Vamos voltar. Esses dois disjuntores aqui, ó, eu ligo quem? Eu ligo o meu controlador de temperatura. Esses dois aqui de baixo eu ligo só minha resistência de degelo. Ó, ela sai daqui, ó. Sai daqui e vem pra cá, ó. Tá? Vem pra cá, tá? E daqui eu saio e vou atender quem? Vou atender minha resistência elétrica diretamente, tá? Tem um circuito de comandos, tá? Tem um circuito de comandos. Tão somente para ilustrar isso. Aí liguei, aí ele já tira o DG, ele já entra direto na refrigeração. Obviamente que eu coloquei aqui um retardo de 1 minuto. Vocês vão entender isso lá na frente. A gente vai falar muito sobre controlador de temperatura, como instalar e como configurar, o passo a passo, tá? Tem um total de 5 ou 6 controladores de temperatura diferentes, fabricantes diferentes lá, que a gente entra a fundo aí
tá? Falando em detalhes sobre cada um deles. O TC900 E-Power, o MT512, fala também do controlador de temperatura da Danfoss, controlador de temperatura da Danfoss, tá? Tem um TIC17, tem números controladores de temperatura lá, ok? A gente fala sobre a instalação e configuração desses caras, ok? E fala também sobre sensores, fala sobre muitas coisas. Voltando à questão dos comandos elétricos, eu dou o meu comando, eu aciono quem? Aciono minha solenoide. A solenoide libera a passagem de gás. Esse cara percebe a passagem de gás, ele aciona, ó, acabou de acionar. Acendeu os dois LEDs, ligou meu motor ventilador, tá? Meu micro motor ventilador, que é o meu evaporador no interior da câmara. Esse cara deu o comando para esse cara funcionar. E para esse cara aqui também. Ok? Ele dá o comando para esse cara aqui funcionar, esse cara aqui, ó, e esse camarada aqui. Ok? Primeiro esse cara e depois a posterior esse cara, tá? Eventualmente a refrigeração acontece antes do evaporador, vai depender do controlador, ok? Aí esse camarada dá o comando para esse cara liberar a passagem de gás. Esse cara liberou a passagem de gás. Esse camarada percebeu a presença de gás no sistema, ele manda ligar o motor compressor e o motor ventilador, ok? Por meio de quem? Por meio do contator. Eu dou o comando, você liga, libera o gás, esse camarada percebeu a pressão de gás no sistema, cerca de 15, 20, 30 PSI, ele manda entrar quem? O meu contator, que por sua vez vai acionar o meu motor compressor. Perceba que tem uma chave liga e desliga aqui. Isso serve tão somente para manutenção, senhores, para você não ter que ficar abrindo a caixa para poder desligar o disjuntor. Você desliga tudo por aqui, ó. Aplica produto na serpentina, tá? Na serpentina do condensador, que costuma absorver bastante sujeira. Faz o hidrojateamento com a lavadora de alta pressão, tá? Entrega o serviço para o cliente e sai de lá com pelo menos 300, 400 reais no bolso. Serviço de 1 hora, senhores. 300, 400 reais. Tá? Vai depender do acesso. Quanto mais difícil o acesso, maior o valor a ser cobrado. Aí pode cobrar aí cerca de 400, 500, ok? Bem mais rápido do que a limpeza de um ar-condicionado de janela, senhores. Bem mais rápido, bem mais simples e bem mais rápido. Desliga esse cara, desligou esse cara, você faz a manutenção nesse cara. Geralmente, dentro da câmara fria, a gente não faz nada. Na sua grande maioria, tá lotada de produto. Você só faz a limpeza nesse cara. E aonde? Na serpentina, lá atrás, ok? Serviço de 1 hora, 1 hora de relógio, ok? Obviamente vai depender do acesso. Se o acesso for bom, esse tempo pode ser até reduzido pela metade. Tu vai ficar 1 hora jateando serpentina, ok? Vai depender, obviamente, do estado dessa serpentina, mas no geral é 1 hora. Ok, senhores? Tem tudo isso no curso. Toda essa informação tem lá no curso. Então, comandos elétricos, só para resumir e para fixar, ok? Ó, tô com a minha refrigeração ligada. LED verde aceso, LED vermelho apagado. Refrigeração ligada. Ele deu o comando para quem funcionar? Para minha solenoide. Minha solenoide liberou a passagem de gás. Esse cara percebeu a passagem de gás no sistema. Ele liga o meu contator. Meu contator liga quem? Meu motor compressor e meu motor ventilador. Esse conjunto aqui, ó. Ok? Percebi pressão de gás no sistema, eu ligo esses dois caras aqui, ó. Tá? Esse camarada liga esse cara aqui. Libera a passagem de gás. Esse cara, ele percebe a presença de gás no sistema, ele liga o contator que tá dentro dessa caixinha aqui, ó. Fica lá na unidade condensadora, ou fica tudo numa caixa só, próximo do evaporador. Aí fica os dois comandos. Aí uma caixa só, para atender os dois comandos. Essa caixa aqui, ó, vai servir só para trazer cabo elétrico. Vai ser uma caixa de passagem, por assim dizer, tá? Trazendo essa informação para a linguagem aqui da elétrica, é uma caixa de passagem onde eu ligo aqui, ó, eu trago os 3 fios para ligar o compressor, mais 2 fios para ligar o motor ventilador, se ele for bifásico, ok? Mais o comando desse cara aqui, ó, ok? Aí esse camarada vai ligar um contatorzinho ou vai ligar o contator lá numa caixa de comando, mas é muito raro, tá? Mas acontece, tá? De ter uma caixa só que vai passar mais cabo, mais fio. Então a maioria das instalações são feitas em dois painéis, tá?
em 2 caixas de comando, uma no evaporador e outra lá no condensador, tá? Igual tá essa caixinha aqui, ó. E uma lá no próximo do próximo da câmara frigorífica, próximo da porta, fica bem próximo da porta essa caixa aqui, ó, bem próximo da porta, tá? Que vai dar acesso à câmara frigorífica. Para quem nunca viu uma câmara frigorífica, fica bem próximo da porta, na sua grande maioria, tá, senhores? Eu tô pegando um exemplo prático que eu pego todos os dias no campo de batalha da refrigeração, tá? Eu ilustrei aqui, ó, isso daqui é a cópia fiel do que eu encontro no campo. E é muito tempo trabalhando com isso, tá? Muito tempo mesmo, de verdade, tá? Aqui não tem inteligência artificial. Aqui é realmente o camarada que trabalha todo dia no campo, tá? Hoje eu vou trabalhar uma câmara frigorífica hoje no período da tarde. Agora de manhã tô fazendo uma parte elétrica, tô vendo lá um quadro de comandos para acionamento de bomba de recalque, tá? São 2 bombas, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, então tenho 2 atendimentos, um agora pela manhã e o outro no período da tarde. Não vai faltar serviço para quem entrar nesse segmento. Não vai faltar serviço, uma coisa vai puxar a outra. Eu fui lá para atender uma câmara fria, já trabalhei balcão, já trabalhei até torneira quente, torneira aquecida lá nesse local, tá? Trabalhei em inúmeros equipamentos. Eu tenho um compressor, o camarada me sinalizou ontem, que chegou o compressor para fazer a troca de um compressor de 36 mil BTUs de um ar-condicionado piso-teto. Não vai faltar serviço para quem entrar nessa área, ok, senhores? Então, o que é comandos elétricos? Comandos elétricos de câmara fria ou comandos elétricos tradicional. É o comando que eu dou para acionar uma carga. Eu dou um comando por meio do meu controlador de temperatura para acionar um compressor, que por sua vez vai fazer circular o fluido refrigerante, fazendo com que a refrigeração aconteça, tá? E retire temperatura do produto. Mais uma vez, refrigeração é pura termodinâmica. Retira o calor do produto, rejeita o calor do produto. Retira o calor do produto, rejeita o calor do produto. Unidade interna, unidade externa. Ok, senhores? Dou o comando através desse cara, aciono minha solenoide, libera a passagem de gás. Percebeu a passagem de gás, eu dou o comando para funcionar o meu motor compressor e motor ventilador. Dessa forma a refrigeração acontece, senhores. Comandos elétricos, nada mais é que o acionamento, tá? Comandos elétricos é isso, senhores. Eu dou o comando para minha refrigeração acontecer. Eu ligo esse cara uma vez e ele faz todo o trabalho, ele automatiza tudo. Chegou a menos 15, eu desligo o 15 graus, a gente configurou um 15 graus positivo. A sua grande maioria de câmaras frigoríficas, produtos congelados, é menos 18 ou menos 25. Configurei esse nível de temperatura aqui, ligou ele uma vez, esquece. Se tiver lá com o nível de fluido refrigerante ajustado, tudo direitinho, acabou, senhores. Ligou uma vez e vai ficar só fazendo manutenção preventiva. Aí você vai amarrar um contrato de manutenção caso o seu cliente queira, não fique empurrando contrato de manutenção. Ele vai entender a necessidade ou você coloca na cabeça dele a necessidade de fazer um plano de manutenção. Aí você ligou esse cara, meu irmão, esquece. Vai lá uma vez no mês, trabalha a serpentina do cara, ok? E sai de lá com o dinheiro no bolso. Aí faz isso em pelo menos 10 clientes seu. Aí vamos imaginar que você tem um plano de manutenção com 10 clientes, cada um com R$1.000, R$10.000 no bolso que você vai ter, tá? Só com um cliente aqui a gente tinha um contrato de R$4.500, com apenas tão somente um cliente. Ok, senhores? Comandos elétricos, eu dou meu comando e a minha refrigeração acontece, ok? Libero o gás por meio da minha solenoide, percebeu a pressão de gás no sistema, aciono meu contator, que aciona meu motor compressor, meu motor ventilador. Senhores, acabou. O restante do trabalho quem vai fazer é esse cara, tá? Isso aí, senhores.